Paz do Senhor, querido professor, me chamo Tia Geise. Estou aqui mais uma vez para a gente comentar a lição dos nossos amados juniores, que são aquelas crianças de 9 e 10 anos. Esse trimestre a gente está falando as verdades que Jesus ensinou. São histórias que Jesus contava, né? Para tirar alguma lição, para que aquelas pessoas tirassem alguma lição. E a gente também, né? Depois de tanto tempo, a gente também tira lições daquelas histórias. Inclusive, o nosso sumário, ele vai dizer lição, né? Ele sempre começa a lição da oração, a lição da tempestade, a lição do perdão, que foi a semana passada, e hoje é a lição da ovelha perdida. Então eram histórias que Jesus contava, né? Como eu falei lá no início, na primeira aula, né? Jesus, ele tinha um modo muito interessante de ensinar, né? É igual a gente precisa ter, nem sempre o que você fala para determinada turma vai funcionar com outra, então você vai se adequando, né, a sua sala, a sua turma. E Jesus, ele tinha esse dom, ele usava as histórias para atrair as pessoas e para que aquelas pessoas entendessem a lição que ele queria passar. Então, hoje a gente vai falar a lição da ovelha perdida, e é uma história bastante conhecida dos nossos alunos, né? A leitura bíblica está lá em Lucas, no capítulo 15, versículos de 1 a 7. E o objetivo da nossa lição é entender que todos somos pecadores e precisamos de perdão. Mais uma vez a gente vai falar sobre o perdão, né? Lá na semana passada, né, a gente falou sobre a importância do perdão e que a gente não precisa ninguém chegar para a gente e pedir perdão para poder a gente perdoar. Se a gente quer que as coisas funcionem bem na nossa vida, né? A gente precisa, lembra a dinâmica lá da pedrinha? A gente precisa liberar o perdão. O nosso memorizando está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 11, né? Você já sabe o que eu vou dizer, né? Abra a Bíblia, vai lá, a referência direitinho, incentive seus alunos a trazer a Bíblia Sagrada para a escola dominical, mesmo aqueles que já têm lição, incentive eles a trazerem a Bíblia, né? As Bíblias. E como é que você faz isso? É lendo na sua Bíblia, tá? Mateus, o capítulo 18 e o versículo 11, diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. E para esse memorizando, eu trouxe aqui a história da ovelhinha, né, da ovelha perdida, é justamente isso, né? A ovelha estava perdida. O pastor, ele tinha 100 ovelhas, né? E uma delas se perde. E o que é que eu vou propor para vocês? Tá aqui, ó. Eu peguei o versículo, tá? O nosso memorizando. Eu imprimi, mas como eu sempre falo, você pode fazer isso aqui a punho, na mão mesmo, escrever, tá? Que dá certo do mesmo jeito, tá? Eu cortei aqui em apenas 6 pedaços, mas você pode cortar menorzinho aqui, ó, para dar um pouquinho mais de trabalho para eles. E você vai esconder esses papeizinhos na sua sala, embaixo do banco, embaixo da cadeira, atrás do quadro, no interruptor lá da lâmpada. Vai escondendo lá. E você pode fazer ou um só, ou você pode fazer por equipe. Equipe A e equipe B. Vamos lá. Por exemplo, eu achei esse daqui e daqui a pouco um membro da minha equipe achou esse daqui também. Então o membro da minha equipe vai ter que botar lá onde ele achou para que a outra equipe venha e pegue esse papelzinho. E aí o que foi que eu fiz? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Peguei uma cartolina guache, tá vendo aqui? Imprimi umas ovelhinhas aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Daqui a pouco eu tenho um moldezinho que tá aí na descrição do vídeo. E aí o que é que eles vão fazer? Eles vão ter que ir montando. Aqui eu botei fita dupla face atrás, tá? Para ficar mais fácil para mim. Eles vão ter que ir pegando. Cadê aqui? Porque aí o próximo é o quê? O filho do homem. Cadê o homem? Aqui. E eles vão ter que ir montando de acordo com o papelzinho que eles forem achando, tá? E no final, cadê? Veio salvar. No final, o versículo precisa estar completo, como tá aqui, tá vendo? Só que é como eu falei, né? Como o versículo é muito curtinho, vamos dificultar um pouquinho aí para eles, que eles já são bem espertos, né? Então dá uma cortada aqui, ó, tá vendo?
Dá uma dividida aí para dar um pouquinho mais de trabalho para essas crianças aí. E aí você vai falar, né, que assim como eles acharam esses papeizinhos que estavam lá na sala, o bom pastor foi atrás daquela ovelhinha que havia se perdido. E ele foi lá e resgatou aquela ovelha. E eu trouxe para vocês aqui ó, memorizando, tá? Deixa eu botar ele aqui de lado. Eu trouxe aqui para vocês o moldezinho, ó, que eu achei na internet, tá? Tá lá sim. Tá bom? Eu não sei se vai dar pra ver, mas tá aqui ela montadinha, como ela vai ficar montadinha, e aqui os moldes. Tá vendo? Você vai pegar, se você quiser dar uma ovelhinha para cada criança, ou se você quiser montar isso aqui maior, né, para mostrar, ou você quiser até fazer ela maior e colocar o versículo dentro da ovelhinha, tá? Na lã da ovelhinha, contanto que tenha algo relacionado à ovelha para atrair um pouquinho mais a atenção das crianças. Isso aqui está na descrição do vídeo, tá? Deixa eu colocar aqui. E eu trouxe para vocês aqui um roteirinho aqui. Deixa eu só dobrar aqui para ficar mais fácil. Esse roteiro é justamente do versículo 4 da nossa leitura, da nossa leitura bíblica, tá? Uma ovelha se perdeu. Isso aqui tá lá na Bíblia da PEC, tá? Que é aquela Bíblia de recurso para o Ministério Infantil. Se você puder, tenha uma dela, porque você vai ver que é bem interessante. Como eu falei dela no início do trimestre, é uma Bíblia que você... Tem certas histórias que a gente fica, meu Deus, como é que eu vou contar isso para criança? E lá ela lhe dá um gatilho que você... Eita, eu vou falar assim para a criança, e a criança com certeza vai entender. Então aqui lá tem um roteirinho que faz assim. Como você acha que o pastor se sentiu? Né? Quando ele olhou, contou lá, ih, só tem 99, tá faltando uma. Como será que ele se sentiu? Né? E você vai perguntar isso para as crianças. E aí tem 4 atitudes que o pastor poderia ter tomado. Tem o 99, uma a mais, uma a menos, não vai fazer tanta diferença. A outra é, não, ela se perdeu porque ela quis, a culpa foi dela. A terceira é, estou muito ocupado para procurar essa ovelha agora. Essa ovelha, eu vou ter que deixar para procurar ela depois, porque agora eu tô muito ocupado. E a quarta é melhor perder uma do que eu deixar as 99 aqui, né? E perder as 99 também, correr o risco de perder mais alguma. E aí você vai trabalhar isso com a criança, de que aquele pastor não pensou nada nisso aqui. Muito pelo contrário, ele chegou, pegou as 99, colocou lá no aprisco, né? Colocou lá no curral, lá direitinho, guardadinha, e foi atrás da outra. Por quê? Porque ele estava preocupado. Mas por que ele estava preocupado? Era apenas uma ovelha, mas ele tinha um amor, ele tinha um cuidado por aquela ovelha, e ele ficou pensando, né, o que poderia acontecer com aquela ovelha? O que pode acontecer com aquela ovelha sem os meus cuidados? Da mesma forma é Jesus conosco, né? Nós, em determinado momento, estávamos perdidos, mas Deus, ele nos resgatou, e porque ele tem uma preocupação conosco, então ele nos resgatou, e ele ficou pensando, como é que tia Geise vai se virar, como é que ela vai viver sem mim? Então eu vou lá e vou resgatá-la. É assim que Jesus, ele pensa, que ele é o nosso pastor, nós somos ovelhas dele. E aí esse roteirinho aqui eu também deixei lá, tá? Também tá aí na descrição do vídeo. Eu gosto de fazer um roteirinho porque a gente acaba não esquecendo de nada, porque às vezes a gente fica se empolgando, a gente se empolga com a história, e essa é uma história bastante comum e os alunos também conhecem, e eles ficam fazendo perguntas, tia, foi assim, tia, e às vezes a gente acaba se empolgando e acaba esquecendo de alguma coisa. Mas aqui eu fiz esse roteirinho e logo abaixo eu coloquei uma dinâmica, é uma dinâmica da ovelha perdida, que a gente vai trabalhar nela daqui a pouquinho. Outra coisa bem interessante que você pode fazer é você pegar um chocolate, uma pipoca, um pirulito, e você vai dizer, tem alguma coisa aqui nessa sala muito, muito, muito legal, muito boa, que tá escondido. Quem achar é seu. E aí vai movimentar, né? Que as crianças gostam disso, tá movimentando, né? E aí quem achar o chocolate, a pipoca, o pirulito, é seu. E aí você vai dizer, né? Você foi o pastor, você correu atrás daquilo ali. Então, é uma dinâmica que você pode fazer.
A caixinha do nosso Memorizando, ele traz uma dinâmica que é bem interessante. Ele fala para você, na verdade não é no Memorizando, é no Sala do Professor, isso, que é aqui atrás, ó. Como eu sempre falo, leia todas as caixinhas da sua lição. A dinâmica é a seguinte, você vai fazer um círculo com seus alunos e uma criança vai ficar no meio vendada, tá? Aquela criança do meio, ela está representando o pastor. Aqui fala para você pegar uma vara. Eu não aconselho, né? É melhor uma régua, tá? É mais leve. E aí o que vai acontecer? A criança do meio vai girar e ela, com os olhos vendados, ela vai apontar. Para a criança que ela apontar, ela vai perguntar: você é a minha ovelha? E a criança de lá, ela vai disfarçar a voz e aí ela responde o que ela quiser. Sim, não, talvez. Ela vai disfarçar a voz para ver se o pastor, que é a criança que está no meio vendada, vai conseguir descobrir quem é. Se conseguir descobrir, troca de lugar e repete a brincadeira até que todos participem ou o tempo esgote, né? Que a gente sabe que tudo acontece muito rápido e muitas vezes o tempo passa assim. Então é uma sugestão de dinâmica que você pode fazer baseado no tema. Outra coisa é que você pode fazer essa dinâmica que eu trouxe aqui, que é o seguinte. Tá aqui, ó, pedacinhos de papel que eu peguei aqui agora. Você vai separar o seu grupo. Uma criança vai ser o pastor e você vai lá, coloca o nome pastor. A outra criança vai ser a ovelha. Deixa eu colocar aqui. Pronto, tá aqui, ó. Ovelha, pastor. Só vai ter um pastor e só vai ter uma ovelha. E nos outros você vai dividir. Uma parte vai ser, você vai colocar um papelzinho gato, por exemplo. Então, aquela parte vai ser gato. Só que eles não vão poder mostrar o papelzinho dele para ninguém. Vai ser um sorteio. Por exemplo, a criança Maria, ela pegou a ovelha. Só que ela pegou aqui, ó, abriu o papelzinho dela. Ela é ovelha, mas ela não vai contar para ninguém. Da mesma forma vai ser o pastor, o gato e vamos botar cachorro. Gato e cachorro, vamos dizer. E aí, a ovelha, ela vai ficar lá, né? Imitando a ovelha. Mé, mé, mé. Enquanto isso, os gatinhos e os cachorrinhos estão lá, imitando o bichinho que eles pegaram lá. E o pastor, ele vai estar de longe e ele vai precisar identificar quem é a sua ovelha. E você vai ver que vai ser bem divertido, porque tem sempre aquela criança que imita um gato diferente de todos os outros. E você vai dizer, isso é um gato? E vai acabar confundindo o pastor e vai ser bem divertido. E mais uma vez você vai mostrar para eles, né? Que o pastor, ele conhece a sua ovelha. Jesus, ele nos conhece. E aí você mostrar para a criança, né? Que assim como aquela ovelha estava perdida, ela estava perdida, né? E aquele pastor foi atrás, ele sentiu a preocupação por aquela ovelha, assim, é Jesus em nossas vidas, tá bom? Deus abençoe sua vida, espero que tenha gostado. Deus abençoe seus alunos, sua aula seja maravilhosa para a glória de Deus, é o que eu desejo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, comente, como eu sempre falo. É muito interessante esse feedback de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86.
Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.